Você gasta horas e horas analisando os melhores fundos imobiliários, analisando fundos de tijolo, analisando fundos de papel, assistindo vídeos no YouTube. Será que isso está certo? Sinto te dizer que você perdeu tempo e dinheiro. Olha essa diferença que eu estou te mostrando agora. Isso não é apenas um gráfico, é o lucro de uma estratégia ignorada pela maioria dos investidores, que colocou bastante grana no bolso de quem utilizou ela. Parece loucura, não é? Mas eu peguei a minha carteira quantitativa, aquela que eu mostrei no vídeo anterior, e apliquei uma regra mecânica, simples, posso até dizer burra, criada por um gigante do mercado. E o resultado? Cara, o resultado foi muito legal. Enquanto a minha carteira inteligente rendeu 208%, essa regra simples, aplicada a essa carteira, bateu 271%, um ganho exponencial. Sabe o que nós estamos falando? De transformar 100 mil reais em quase 400 mil reais. Exatamente, 371 mil reais. Não é pouco, né? E atenção, ninguém nunca tinha feito esse teste. Não dessa forma. Não da forma como eu vou mostrar isso para você. Eu simulei durante 11 anos. Essa combinação que humilhou CDI, bateu o IFIX e passou pelas turbulências do mercado brasileiro. Final do governo Dilma, juros altos, pandemia. Sabe aquela velha dúvida entre tijolo e papel, que às vezes dá brigas e brigas grandes, né? Nas discussões? Essa estratégia também resolve essa questão. Sozinha resolve isso também. Se você quer usar essa regra para transformar a sua carteira em uma máquina de rentabilidade, nem pisca, é só seguir aqui comigo. O nome dessa estratégia é polêmico, mas os números provam que ela realmente funciona. E eu vou te revelar o nome dela e a prova matemática agora. Vamos então? Já quer ver o resultado? Vamos seguir direto para ele. Tabela de rentabilidade. IFIX é o pior dos números, 180,39. A nossa estrutura matemática, 208,70. Mas quando nós aplicamos a regra simples, 271,40. Olha só a diferença de rentabilidade mostrada nesse outro gráfico. Mas tá bom, essa é uma batalha. E a cereja do bolo é exatamente essa estratégia simples. E nós vamos também conversar sobre as diferenças entre fundos de papel, fundos de tijolo e quando eles funcionam melhor. E tudo isso usando dados reais e uma mesma metodologia. Montar a carteira. E o importante, montar essa carteira sem vieses. Sem o viés da sobrevivência, sem o viés da retrospectiva, realmente com os dados que existiam na época, sem olhar hoje no futuro para saber o que deu melhor. A decisão, para conseguir isso, eu tenho que fazer uma carteira baseada em matemática. E o objetivo, qual é? Limpar o lixo, através de uma carteira qualitativa. Funcionou? Acho que sim, os números disseram que sim. Mas vamos ver os detalhes disso? Primeiro, qual era o primeiro filtro? Buscar os 50 maiores FIIs em patrimônio. De preferência, com 1 bilhão ou mais. Realmente, nos primeiros anos isso era difícil. Depois, aos poucos, foi aumentando o número de FIIs que passavam pelo filtro. Além disso, giro diário em torno de pelo menos 1 milhão de reais, para que eu possa entrar e sair com tranquilidade. E além disso, aí entra a matemática, moderna teoria do portfólio. Vamos pegar o retorno médio, analisar o beta do ativo em relação ao portfólio, maximizar isso através do índice de Sharpe Treino. Eu coloquei com mais detalhes no vídeo anterior. E além disso, colocar então o Excel para escolher, só utilizando a base matemática, a carteira, sem a minha interferência, com os dados daquele ano. Nesse caso, sempre estaremos reinvestindo sem utilizar os dividendos. Que estratégia era essa? Vamos soltar logo aqui a prata. Não é o ouro ainda não do vídeo. A melhor parte do vídeo vai ser daqui a pouco. Mas aqui já é a prata. É a cereja aí do bolo, que é o seguinte, que estratégia é essa? O nome da estratégia? Estratégia do jumento. Por isso que eu coloquei que é uma estratégia simples, talvez até meio burra. E nós vamos entender isso com calma. Quem criou essa estratégia? André Bassi. E ele coloca como estratégia da simplicidade. É por isso que eu coloquei que é uma estratégia simples. Nesse vídeo aqui, ele explica com mais detalhes. Existem outros vídeos, eu peguei esse como exemplo e tirei algumas partes das explicações dele. Primeiro, ele coloca pra gente o seguinte,
O jumento não é um animal celebrado. Ele não é inteligente, ele é burro. Pela sua velocidade ou pelas suas decisões, ele empaca, ele não tem agilidade, ele não tem inteligência brilhante. As suas características quais são? Teimosia e resiliência e a capacidade de seguir um caminho de forma constante e imperturbável. Olha só onde é que a gente quer chegar. Olha a ideia que ele está trazendo, Bassi trazendo para a gente. Carregando sua carga sem desviar. E aí, o que é a estratégia do jumento, então? Disciplina teimosa. Aderir à regra simples. Que regra é essa? Comprar papel na alta dos juros. Tijolo na baixa dos juros. De forma obstinada, independentemente do ruído do mercado, do pânico ou da euforia da mídia e do comportamento de manada dos outros investidores. É fácil fazer isso? Não é nada fácil. Mas eu vou te mostrar que dá para fazer e como fazer para ter segurança em fazer isso. Trabalhar contra o que os outros estão fazendo. Nós vamos entrar nisso já já. Mas vamos acabar a estratégia. Desapego emocional. O jumento não se abala com o cenário ao redor. Ele simplesmente executa sua tarefa. Isso espelha a necessidade do investidor de executar a estratégia de forma mecânica e desapaixonada, evitando que o medo e a ganância ditem suas decisões de compra e venda. Frases retiradas de vídeos dele explicando. Novamente, simplicidade e não complexidade. A estratégia é intencionalmente burra, como um jumento. Ela evita modelos de previsão complexos, que, segundo Bassi, são frágeis no contexto brasileiro de ciclo interrompido. O que ele quer dizer com isso? Nós temos problemas aqui no Brasil o tempo todo. Nós temos questões acontecendo na política, na economia. É complicado. E nós precisamos de uma estratégia simples que possa lidar com todas essas questões, levando o investidor no caminho certo. Tá bom, funcionou? Olha só. A estratégia do jumento ganha do IFIX em todos os anos. Foi só aplicar a estratégia, entendendo como ela funciona, colocar ela em prática. Todas as duas carteiras começando com R$100 mil. Posteriormente, elas vão subindo ao longo dos anos com o reinvestimento dos dividendos recebidos. A pessoa recebe o dividendo, guarda esse dividendo na Selic, vira o ano, entra com os dividendos comprando novos ativos pelo preço que está lá e segue em diante. E aí, como é que acontece no final? Em janeiro de 2026, a carteira, seguindo a estratégia do jumento, tem R$371.404. E o IFIX, 282 mil. Lembre, o IFIX já ganhou do CDI e já ganhou da poupança e da inflação. Mas a estratégia do jumento, nossa, foi lá para cima. Eu preciso de disciplina teimosa, desapego emocional. É a simplicidade em vez da complexidade. Mas e agora? Como é que eu vou seguir a estratégia, ir contra a manada, comprando quando estão vendendo, sem segurança? Eu preciso ter segurança no que eu estou fazendo. E agora entra o ouro do vídeo. A parte mais legal é porque nós podemos analisar, entender por que a estratégia funciona e ter segurança para seguir a estratégia com tranquilidade. Quando eu tenho racional, quando eu tenho raciocínio lógico por trás, testo esse raciocínio, analiso como ele funciona, eu tenho segurança. Aí eu consigo seguir em frente. E foi isso que nós tentamos trazer para você. Como colocar essa estratégia em prática, com segurança e o resultado que ela deu. Então vamos lá? Como é que nós temos que fazer? Eu tenho que escolher entre tijolo e papel em cada um dos momentos. E esse é um ponto também bem legal do vídeo, porque eu escuto muitas vezes nos grupos por aí na internet, um xingando papel, outro xingando tijolo, dizendo que fundo imobiliário não tinha que ter papel, dizendo que fundo imobiliário só tinha que ser de tijolo, e o outro lado dizendo que rende mais papel, e fica aquela confusão. Quem é que está certo? Vamos analisar isso também? A estratégia do Bassi, ela estabelece alguns parâmetros, e eles funcionam. Tijolo. O que eu fiz então? Vamos colocar em pratos limpos aqui, como dizia a minha avó. Nós pegamos a estratégia que nós já utilizamos, a montagem da carteira que eu já expliquei para você, e direcionei, então, inicialmente, só para fundos de tijolo. Todos os anos a estratégia ela montava a estrutura da carteira e ela escolhia os ativos e normalmente, na maioria das vezes, eu tinha em média 60-40. 60% de tijolo, 40% de papel. Como é que eu faço então? Eu tiro para fazer uma análise todos os fundos de tijolo,
todos os fundos de papel e analiso como ficaria a carteira se o sistema tivesse escolhido apenas tijolo, apenas papel. E o que aconteceu? Fundos de tijolo começou com o mesmo valor, eu preciso começar com o mesmo valor, 100 mil. Finalizou com 305.128. Legal. Quem será que ganhou? O tijolo ele foi subindo aos poucos todos os anos. Teve uma queda grande em 2020. Se nós buscarmos ali janeiro de 2020, ou seja, nós tínhamos uma subida grande em 2019. Em janeiro de 2020, os fundos de tijolo estavam brilhando. Quando chegou em 2020, caiu. Chegou em janeiro de 21, olha a queda. Caiu bastante de um ano para o outro. Depois disso, mais um pouquinho de acomodação para depois voltar a subir. E aí? E o papel? Olha só que interessante. Começamos com o mesmo valor, 100 mil reais. Final, após os 11 anos de teste, 304.529. Aí você pode estar começando a se perguntar. Tijolo foi 305, papel deu 304. Ué, como é que a estratégia do jumento deu bem mais? Nós vamos entender isso. Vamos analisar isso aqui com calma. Olha a estrutura que aconteceu no papel. Vocês já conseguem reparar o seguinte? Caiu menos em 2020, teve menos percalços no caminho. O crescimento foi mais estável. Já dá para a gente começar a ver isso, não dá? Legal. Vamos continuar essa análise, você vai perceber melhor. Vamos comparar agora IFIX, 100% papel, 100% tijolo. E nós vamos ver que todas as duas carteiras escolheram melhor do que a estrutura do IFIX. Nós já deixamos o lixo de fora. E isso é muito importante. Nós vamos falar sobre isso nas conclusões no final. Então, vamos voltar a isso. Mas aqui eu já consigo ver que realmente tanto papel quanto tijolo tiveram um caminho, chegaram num resultado próximo, mas se você olhar ano a ano, dá uma olhada aí com calma, se você quiser, dá uma pausa no vídeo e começa a analisar ano a ano. Tiveram alguns anos que papel subiu mais, tiveram alguns anos que tijolo subiu mais. No final, chegaram a mais ou menos o mesmo caminho. Já está começando a entender onde eu quero chegar? Vamos analisar melhor. Vamos juntar agora aqui 100% papel e 100% tijolo no mesmo gráfico. Aí você já começa a ver que em alguns momentos tijolo caiu mais, mas em outros momentos tijolo subiu mais. Tijolo tem um beta maior. Isso quer dizer que, por um lado, ele ganha mais em alguns momentos, mas ele também traz mais risco. Vamos analisar mais um pouco sobre isso. Tijolo. Como é que eu consigo ganhar no tijolo, então? Aonde ele é bom? Aonde o tijolo ganha dinheiro? De forma sucinta, aluguéis, valorização do imóvel. Ou melhor, da cota. Porque quando o imóvel valoriza e a percepção do mercado muda em relação àquela valorização, acaba chegando na cota. Não é exatamente igual a um imóvel real. Vocês querem ver uma comparação em relação a imóveis reais? Talvez isso seja um vídeo interessante, mas nós vamos pensar sobre isso aí. Coloca nos comentários o que vocês acham. Há uma comparação entre fundos de papel, tijolo e os imóveis reais. A gente faz isso depois. Mas, ou seja, eles ganham com o aluguel e a valorização do imóvel quando ela chega na cota. Quando eles se dão bem, qual é o superpoder? Cenários de crescimento econômico, juros em queda e otimismo na bolsa. Aqui eu estou detalhando um pouco mais o que o Bassi já falou lá e tentando já começar a explicar. Olha só, superpoder, crescimento econômico, juros em queda, otimismo na bolsa. Exatamente o que o Bassi já falava. Compra tijolo quando os juros está caindo. E aqui eu estou detalhando um pouco mais isso. O que acontece quando os juros está caindo? Normalmente, solta-se os freios da economia, a economia começa a crescer mais rápido. E quando a economia está crescendo mais rápido, temos um otimismo maior. Mas esse otimismo pode vir até, às vezes, antes, só com a previsão de que o juros vai cair. Mas quando isso se concretiza, normalmente a coisa vai seguindo em frente. Só que o Brasil não é para amadores, ou seja, tem muitos altos e baixos aí. Sendo assim, a gente precisa acompanhar de perto e criar uma estratégia para isso. Foi essa a ideia. Ou seja, o valor dos imóveis sobe e os aluguéis são reajustados. Legal. Qual o seu ponto fraco? Qual é a sua criptonita? Crises econômicas, vacância, inadimplência e custos de manutenção. Quando vem a crise, bom, fica mais difícil receber os aluguéis, porque as empresas também entram em crise. A vacância começa a aumentar, porque as empresas muitas vezes têm que sair de lugares maiores, ir para lugares menores, sair de lugares mais caros, ir para lugares mais baratos. Ou seja, a vacância aumenta. Se a vacância aumenta, os aluguéis também não sobem. O custo de manutenção, por outro lado, ele fica.
Ou seja, se eu tenho vacância mais alta, aluguéis mais baixos e custo igual, é ruim para os fundos de tijolo. Então eu já sei aqui ponto forte e ponto fraco. Um gráfico para a gente comparar o que aconteceu com o tijolo em relação à taxa Selic. Você pode ver aí em cima, taxa Selic, quando ela cai, tijolo dá um boom. 2019, olha a subida que a gente tem em 2019 nos fundos de tijolo, exatamente quando a Selic estava lá embaixo. Quando a Selic começa a subir, porque a inflação tinha subido antes, o que vai acontecer com o fundo de tijolo? Ele cai. Ele cai em dois momentos, no susto da pandemia e quando os juros começam a subir. Depois da queda, ele se estabiliza, com controle da inflação e a perspectiva de que os juros podem voltar a cair, ele começa a subir de novo. Então, a análise da carteira de tijolo fica mais ou menos assim, ó. 2017, ele ganha tranquilo do IFIX. O IFIX é composto pelas duas partes. O IFIX, então, ele vai trazer uma média. Com essa média entre os dois, o tijolo ganhou. Em momentos que a coisa está indo bem, olha lá, ele dispara, fica bem acima do IFIX, novamente em 2019. Mas quando a porca aperta, quando a coisa está complicada, como 2020, alta de juros, rendimento caindo, o valor de mercado despenca. É isso que eu estou querendo dizer como beta. Ele sobe bem mais em alguns momentos, mas ele cai mais em outros também. E aí, em 2025, novamente, possibilidade dos juros vir a cair para frente. O que aconteceu novamente com os tijolos? Ganham novamente do IFIX. E o papel? O papel, quando se dão bem, qual é o seu superpoder? São cenários de inflação alta e juros altos. Qual é a remuneração do papel? Inflação ou juros. Então, a receita deles é diretamente indexada a esses indicadores. As pessoas vão entender rapidamente que começam a receber mais. Se elas começam a receber mais, elas compram mais. E aí, o fundo de papel vai subindo, subindo, subindo e o rendimento também sobe com ele. Mas qual é o ponto fraco? Qual é a sua criptonita? Risco de crédito, calote do devedor, para ser bem claro, né? E baixo desempenho quando juros e inflação caem. Se os juros começam a cair e a inflação cair, o que vai acontecer com o rendimento? Ele vai cair. Se o rendimento vai cair, e quando as pessoas começam a ver o rendimento caindo mês a mês menor no bolso, começam a vender. Mas, por outro lado, quando os juros sobem e a inflação sobe, as pessoas começam a ver entrando mais grana no bolso. Mas isso não é para sempre. Se isso acontecer durante muito tempo, aí você começa a ter problema de crédito, problema de inadimplência. Então, o papel funciona muito bem na subida dos juros e na subida da inflação, por algum tempo. Se passar muito disso, complica. Mas vamos lá, quando é que sobe os juros e quando é que sobe a inflação? Quando a situação não está boa na economia. Opa! Então o fundo de tijolo cresce quando a situação está boa. O fundo de papel fica melhor quando a situação não está tão boa. Será que é verdade? Vamos ver isso? Vamos analisar a carteira 100% papel? 2015, 16 e 18. Sirenes tocando. O que aconteceu? Papel ganhou do IFIX. 2021 e 22, com a Selic subindo e a inflação acima da meta, a carteira também se destacou. Em 2024, com as sirenes tocando novamente, problemas lá no exterior e um monte de confusão que foi acontecendo nesse ano passado, nem vou entrar nesses detalhes, novamente funcionou legal. Agora, em 2025, perdeu para o tijolo. Porque em 2025 nós já tínhamos um cenário de que os juros poderiam vir a cair ao longo do ano. Demorou para cair, acabou não caindo, mas a perspectiva é que agora, em 2026, ele caia. Mas, de qualquer forma, ambos foram bem em 2025. E o tijolo um pouco melhor do que o papel. Ficou claro aí? Vamos ver o gráfico agora? Vamos misturar os três aqui para a gente poder fazer uma análise mais tranquila? IFIX é o azul. Em laranja, nós temos os fundos de papel. E em verde, os fundos de tijolos. Olha só que legal. Fundo de papel, ele oscila menos, ele dá mais estabilidade à sua carteira. É só a gente ver em 2020 o que aconteceu em 2021. Fundo de tijolo oscila mais. E quando nós misturamos os dois no IFIX, mais estabilidade. Ou seja, o IFIX ele sobe um pouco mais do que o papel quando as coisas estão bem, mas ele cai menos do que o tijolo quando as coisas vão mal. Legal. É por isso, então, que quando eu coloco a carteira quantitativa, a mesma coisa acontece. A carteira ela fica mais estável e acaba, no final, ganhando um pouquinho do tijolo e do papel.
porque ela misturou os dois. E como estamos escolhendo através do retorno médio, eu vou pegando um pouco do que aconteceu nos anos anteriores. E com isso eu vou estabilizando e ganhando um pouquinho mais do que se eu tivesse papel e tijolo separado. Então, uma carteira que mistura papel e tijolo, ela vai dar mais estabilidade e provavelmente um pouco mais de ganho. É verdade. Faz sentido o que muitos analistas falam por aí. E a gente já provou agora em números. Tá bom, olha o gráfico aí. A nossa carteira quantitativa ganhando de todas as outras, com mais estabilidade e menos queda. Legal. E aí? Aonde essa regra simples entra? Comprar papel na alta dos juros e tijolos na baixa. Agora a gente já tem segurança. Nós já entendemos que realmente o papel funciona em determinados momentos e que o tijolo funciona em outros. E que a estratégia está correta na análise. E aí, funcionou na prática? Colocando no teste. Vamos então inicialmente separar quais foram os melhores momentos aonde os juros estava caindo, aonde os juros estava subindo. Com isso eu posso selecionar melhor se eu vou trabalhar direcionando a grana para fundos de tijolo ou para fundos de papel. E com isso estabelecer e colocar na prática a estratégia do jumento funcionando. Vamos lá? Aqui está a lista de qual que eu vou utilizar em cada ano. Legal. E olha o que aconteceu no final. Aos poucos, a estratégia do jumento ela vai cada vez mais acelerando com os reinvestimentos, que vão se tornando cada vez maiores, e vai se distanciando cada vez mais do IFIX e ganhando de todas as carteiras, com muita tranquilidade. É legal, né? Fica muito interessante a gente ver assim. Agora eu vou mostrar para você uma comparação. IFIX, CDI, poupança e IPCA. O IFIX já ganhou de todos eles em 11 anos. E a estratégia? Ela dispara, ganhando muito mais ainda. Funcionou, não é verdade? Funcionou e funcionou muito bem. E agora? Qual é a lição que nós podemos tirar de tudo isso? Fica uma lição bem clara agora sim. Disciplina bem embasada, ela vence. E vence com tranquilidade. Por quê? Porque aí eu consigo colocar o jumento em prática. Porque aí eu consigo ter disciplina, ter foco, saber o que eu estou fazendo com segurança de seguir contra a manada. Agora eu tenho tranquilidade. Mas veja, isso é uma coisa muito importante que eu preciso colocar aqui para você. Precisa-se ter cuidado. Porque a estratégia do jumento só vai funcionar se você escolher bem. Você não precisa escolher os melhores ativos. Você não precisa gastar horas e horas e horas analisando para achar aquele ativo. Não é esse o ponto. Mas você precisa escolher ativos bons com pouco risco. Quando você faz isso e alia a estratégia do jumento, bom, aí a coisa funciona muito bem. Como é que eu faço para escolher esses ativos? Nós temos uma estrutura, uma comunidade, o FIFácil. Nessa estrutura, nós conseguimos trocar ideias com a possibilidade de pessoas com bastante conhecimento que vão analisando fundos. E nós temos na estrutura do GDI, também disponível nessa comunidade, a possibilidade de escolher ativos dentro de determinados limites e, com essas escolhas, tentar escolher apenas ativos mais seguros. Por quê? Porque também no GDI nós vamos ter a lista de ativos que devem ser evitados, os que estão neutros e aqueles que estão positivos. Com isso, não é uma carteira recomendada, mas é uma possibilidade que eu tenho de escolher os melhores ativos. E, com tranquilidade, começar a aplicar a técnica para que ela funcione dali em diante.